Bom ter a sua companhia para a gente mergulhar num campo que é simplesmente fascinante, a psicologia social. Hoje, a gente vai investigar a ciência que está por trás do nosso dia a dia, nas nossas interações e tentar entender por que o mundo social influencia tanto a gente. Essa pergunta aqui, ela vai direto ao ponto. É incrível como a presença de outras pessoas pode mudar completamente o nosso jeito de agir, né? E é exatamente isso que a psicologia social ajuda a gente a desvendar, como e por que isso acontece. E aqui está a definição central de tudo. Olha só, não se trata de estudar só o indivíduo isolado, nem só a sociedade como uma coisa gigante e distante. O legal é que ela estuda a dança, sabe? A relação complexa entre essas duas partes. Como os nossos pensamentos, sentimentos e até o nosso comportamento são moldados pelas pessoas ao nosso redor. Então, vamos começar a organizar o pensamento. Para a gente conseguir entender tudo direitinho, a gente precisa olhar para as grandes ideias, para os componentes que formam a base da psicologia social. Pensa que esses aqui são os pilares. A gente tem o indivíduo e a sociedade, as duas pontas. Aí no meio tem os grupos dos quais a gente faz parte. Nossa família, amigos, o pessoal do trabalho, cada um com suas regras, seus líderes. A gente também estuda as atitudes, que são basicamente as nossas avaliações sobre as coisas, se a gente gosta ou não gosta. E claro, as teorias que tentam juntar todas essas peças. Agora, uma pergunta que todo mundo já viveu na pele. Sabe aquele desconforto, aquela coisinha que incomoda por dentro quando a gente faz algo que vai totalmente contra o que a gente acredita ser o certo? Pois é, esse sentimento tem nome. É a famosa dissonância cognitiva. É essa tensão que aparece quando a gente tem duas ideias que não combinam na nossa cabeça, ou quando o nosso comportamento não bate com nossas crenças. Olha que exemplo perfeito e super comum. De um lado, a crença. Preciso estudar, é importante. Do outro, a ação. Ah, só mais um episódio aqui da série. Quem nunca, né? É um conflito clássico acontecendo em tempo real. E o resultado disso é o quê? É a dissonância, aquela tensão. E para se livrar desse desconforto, o que a gente faz? Muitas vezes a gente muda o que pensa ou arruma uma desculpa para nossa ação. É um mecanismo psicológico super poderoso que explica muita coisa, até a lealdade a uma marca, por exemplo. Muito bem. Mas de onde surgiram essas ideias todas? Agora a gente vai conhecer um pouco dos pioneiros, as mentes brilhantes que construíram os alicerces da psicologia social. E aqui a gente tem uma lista de peso, viu? Wundt, um dos fundadores da psicologia como ciência, Lewin, que vamos ver mais a fundo, Festinger, que a gente acabou de conhecer por causa da dissonância cognitiva, e Tajfel, que foi essencial para o estudo da identidade social. Mas vamos dar um zoom aqui em Kurt Lewin. Ele é muitas vezes chamado de o pai da psicologia social moderna, e não é à toa. A abordagem dele era fantástica, misturando teoria com aplicação no mundo real. Essa frase dele é talvez a contribuição mais famosa. A ideia é simples, mas revolucionária. Ela diz que nosso comportamento não é só resultado da nossa personalidade e também não é só resultado da situação em que a gente está. É uma interação dinâmica entre os dois. E só para a gente conectar os pontos, voltamos ao Leon Festinger. Foi ele quem pegou aquela sensação de desconforto que a gente falou e transformou numa teoria científica, a teoria da dissonância. Ele nos deu um jeito de entender isso. Ok, que tal a gente fazer um teste rapidinho para ver se as ideias estão se encaixando? É um jeito legal de checar se os conceitos principais ficaram claros. Vamos lá! Primeira pergunta, e ela tem a ver com o nosso bate-papo lá do início. O conceito de facilitação social. Quer dizer o quê? O que acontece com o nosso desempenho quando tem gente por perto? Isso! A resposta certa é a letra B. Geralmente o nosso desempenho melhora. É aquele fenômeno curioso. A presença de outras pessoas parece que dá um gás extra, especialmente em tarefas que a gente já domina. Próxima pergunta, agora sobre um dos nossos pioneiros. De acordo com o que Lewin pensava, o que é o comportamento? Qual era a fórmula-chave dele? Exato, letra C. O comportamento é uma função da pessoa e do ambiente. Essa é a grande sacada da teoria de campo do Lewin. Nenhum nem outro isoladamente, mas a interação dos dois. Bom, a gente está chegando no final da nossa análise, então vamos resumir os pontos mais importantes. Se for para guardar alguma coisa de tudo isso, são estas as chaves para destravar o entendimento da psicologia social. Então, o segredo é o seguinte: focar nesses conceitos centrais de grupos, atitudes e influência. Depois, fazer a ponte entre os pensadores, como Lewin e Festinger, e as teorias deles. E o mais importante de tudo, tentar aplicar essas ideias no dia a dia. É aí que o conhecimento se torna real.
E para fechar, fica aqui essa reflexão. Agora, com essas ferramentas em mãos, como é que essas ideias podem ajudar a explicar o mundo à nossa volta? Pense em como a dissonância cognitiva ou a fórmula do Lewin aparecem na sua vida, no trabalho, até nas notícias. A psicologia social, no fundo, não é só teoria, é uma nova lente para enxergar o mundo. Na porta? Então pode respirar fundo, porque a gente preparou o guia de estudos perfeito. Vamos passar por tudo: as ideias, os autores, os experimentos mais importantes, basicamente um mapa da mina para entender o que moldou esse campo que é, vamos combinar, fascinante. Pensa nisso aqui como nosso resumão para gabaritar a prova. Ok, vamos começar com a pergunta de US$ 1 milhão. A questão que está no coração da psicologia social. Por que a simples presença de outras pessoas muda tanto o jeito que a gente pensa e age? Parece uma pergunta boba, né? Mas as respostas revelam coisas inacreditáveis sobre a natureza humana. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Nosso roteiro de estudos vai ser bem direto. São 4 etapas. Primeiro, vamos ver como tudo começou. Depois, a gente mergulha no poder que os grupos têm sobre nós. Na sequência, vamos entender os conflitos que rolam dentro da nossa cabeça. E para fechar, como a gente constrói quem somos a partir dos grupos. Vamos nessa! Tudo bem, ponto de partida. É aqui que a psicologia social deixa de ser só uma conversa filosófica e vira ciência de verdade, sabe? Com laboratório, experimentos e dados para provar os pontos. Essa caminhada foi longa, viu? Começou lá atrás com Harbert, que imaginou a psicologia como uma ponte entre duas áreas. Aí veio Wundt e botou ordem na casa, trazendo o método científico. Mas o grande marco pra gente, o que realmente deu o pontapé inicial na psicologia social, foi um experimento de 1898. Um experimento bem simples, mas genial, de um cara chamado Norman Triplett. E aqui está a grande sacada do Triplett. Ele fez algo muito simples. Pegou umas crianças e pediu para elas girarem um molinete de pesca o mais rápido que conseguissem. Primeiro, sozinhas. Depois, competindo umas com as outras. E o resultado? Juntas, elas eram muito mais rápidas. Ele batizou isso de facilitação social. Agora, atenção, porque aqui está o pulo do gato para a prova. Isso só funciona para tarefas fáceis. Se a tarefa for complexa ou nova, a presença de outros pode, na verdade, atrapalhar. Logo no comecinho da área, já rolou um debate quente. De um lado, o sociólogo Ross dizia: olha, o que importa é o contexto, a sociedade que molda a gente. Do outro lado, o psicólogo McDougall rebatia: que nada, tudo vem de dentro, dos nossos instintos. E essa briga, essa tensão entre o que vem de fora e o que vem de dentro é basicamente o que move a psicologia social até hoje. Beleza, vamos para o nosso segundo capítulo. Agora a gente vai ver como os grupos não apenas nos influenciam, eles literalmente constroem a nossa realidade. Se tem um nome para anotar em letras garrafais, é Kurt Lewin. Ele é considerado o pai da psicologia social moderna. E a fórmula dele é a base de tudo. Comportamento é uma função da pessoa e do ambiente. Traduzindo, não dá para entender uma pessoa no vácuo. Nós somos sempre um produto de quem somos e de onde estamos. Simples e poderoso. E a ideia central do Lewin é a teoria de campo. Tenta imaginar assim: cada um de nós é como um ponto num campo cheio de forças. Nossos desejos e medos nos puxam para um lado. A pressão dos amigos e as regras da sociedade nos empurram para o outro. O nosso comportamento, no fim das contas, é o resultado de todas essas forças agindo ao mesmo tempo. E o Lewin não ficou só na teoria. Ele foi testar isso na prática. Em seu estudo clássico sobre liderança, ele criou 3 climas sociais diferentes. Com o líder mandão, o autocrático, o trabalho até saía, mas a galera ficava desmotivada. Com o líder que não fazia nada, o permissivo, virava uma bagunça. Agora, com o líder democrático, que ouviu o grupo, a mágica acontecia. Todo mundo trabalhava junto, feliz e satisfeito. Agora, pensa numa coisa. De onde vêm aquelas regras que ninguém escreveu, mas todo mundo segue? Tipo, a distância que a gente mantém das pessoas no elevador. Como isso surge? Pois é, um experimento brilhante nos deu uma pista. Esse experimento, do Muzafer Sherif, usou um truque de mágica do cérebro, uma ilusão de ótica chamada efeito autocinético. É o seguinte, se você colocar alguém numa sala totalmente escura, com só um pontinho de luz, o cérebro da pessoa, sem ter nenhuma referência, vai jurar que a luz está se mexendo. A grande pergunta é, se mexendo quanto? E aqui que a coisa fica sensacional.
Sozinhas, as respostas das pessoas eram uma loucura, cada uma falava uma coisa. Mas no momento em que Xerife colocou todo mundo junto na mesma sala, as estimativas começaram a se aproximar, a convergir, até que eles criaram uma média, uma norma daquele grupo. E o mais incrível de tudo, quando ele testou as pessoas sozinhas de novo, elas não voltaram à sua opinião original. Não, elas mantiveram a norma do grupo. Elas internalizaram a realidade que construíram juntas. E essa influência não é só de momento, não. O estudo do Theodore Newcomb no Bennington College é um clássico. Ele acompanhou por anos alunas que vinham de famílias bem conservadoras e foram para uma faculdade super progressista. Com o tempo, o que aconteceu? Muitas delas se tornaram mais liberais. O motivo? O novo grupo de referência delas, os colegas e professores, passou a ser mais importante que a família. Isso mostra de um jeito muito claro como os grupos que a gente escolhe podem literalmente reescrever nossas crenças mais profundas. Muito bem. Agora vamos dar uma virada. Saímos um pouco do grupo para focar no indivíduo. Como é que a nossa mente lida com esse bombardeio de informação social? A resposta muitas vezes é conflito. Antes de um cara chamado Thurstone, a palavra atitude era meio vaga, subjetiva. Mas em 1927 ele chegou e disse: "Ei, a gente pode medir isso." Ele definiu a atitude como essa tendência que temos de reagir a algo, e com isso, ele abriu a porta para a gente começar a estudar cientificamente nossas crenças e sentimentos. Foi uma revolução. Aí veio Fritz Heider com a teoria do equilíbrio. A ideia central é que a nossa mente odeia a bagunça, ela busca consistência. Pensa no exemplo clássico. Você adora seu amigo, mas detesta o político que ele apoia. Isso cria uma tensão, um desequilíbrio na sua cabeça. Para resolver esse incômodo, você tem que mudar alguma coisa. Ou o que pensa do amigo, ou o que pensa do político. E o Leon Festinger pegou essa ideia e a levou a um outro nível, com um conceito que é talvez um dos mais famosos da psicologia, a dissonância cognitiva. Sabe aquele sentimento horrível de ser hipócrita, quando o que a gente faz não bate com o que a gente acredita? Esse é o desconforto da dissonância. E ele é um motivador tão poderoso que a gente faz quase qualquer coisa para se livrar dele. E esse exemplo aqui deixa tudo cristalino. Pensa em alguém que preza por uma vida saudável, mas vira e mexe está comendo fast food. A dissonância aí é gigante. Para aliviar essa tensão, a pessoa tem algumas saídas. A mais difícil é mudar o comportamento, parar de comer o lanche. As mais fáceis, mudar a crença, um pouquinho não faz mal, ou arrumar uma justificativa, mas eu não tenho tempo para cozinhar. Todos nós fazemos isso, o tempo todo. E chegamos à nossa última parte, onde tudo se conecta. A gente já viu como os grupos nos afetam e como nossa mente processa isso tudo. Agora, vamos ver como os grupos se tornam, de fato, parte de quem nós somos. E para isso, a gente precisa falar de Erich Tajfel e da sua teoria da identidade social. Ele defendeu que uma parte gigantesca da resposta para a pergunta "Quem sou eu?" não vem de dentro, mas sim dos grupos dos quais fazemos parte. Torcer para um time, ter uma profissão, ser de uma nacionalidade, tudo isso constrói o nosso autoconceito. Mas como isso acontece? Tajfel disse que é um processo de 3 passos. Primeiro, a gente categoriza o mundo. A gente divide as pessoas em nós e eles. Segundo, a gente se compara. A gente olha para o nosso grupo e para os outros. E terceiro, e mais importante, a gente tende a favorecer o nosso próprio grupo. Por quê? Porque ver o nosso grupo como melhor aumenta a nossa própria autoestima. O mais impressionante é que basta criar grupos por qualquer motivo bobo para esse mecanismo todo já começar a funcionar. E a gente encerra com a grande pergunta que, no fundo, resume toda a psicologia social. Desde os primeiros estudos lá de Triplett até a complexa teoria de Tajfel, essa jornada nos mostra uma dança sem fim entre o indivíduo e o coletivo. Então fica essa reflexão no ar. No fim das contas, quem dá a palavra final na definição de quem somos? A resposta, como a gente viu, é muito mais complexa e fascinante do que parece.